tema de hoje é abordar essa questão de introdução ao estudo da vida. Numa aula anterior, eu havia comentado com vocês que todo ser vivo apresenta características básicas. Gente, pensa comigo, o que o Enem me cobra, o que uma prova de vestibulares vai me cobrar sobre introdução ao estudo da vida? Vai dizer assim, todos os seres vivos têm características que são gerais e outras são universais. O que é uma característica geral de um ser vivo que a prova do Enem vai me cobrar? O geral é aquilo que a maioria dos seres vivos tem. Universal é aquilo que todos os seres vivos têm. Então, fazendo essa análise comparativa, eu sei que a característica geral, o que é geral? Ter célula. São todos os seres no planeta têm células? Não, os vírus não têm. Tá? Então, os vírus não têm células. Os vírus são seres o quê? Acelulares. Então, isso é bem básico na biologia. A normativa do Enem tem cobrado isso como competência de entendimento da biologia. Tá? Então, a gente começa a entender o seguinte, que falar de características gerais da vida, eu tenho que lembrar um pouco da citologia. Eu tenho as características, repetindo, gerais e universais. É geral os seres vivos terem célula. É geral os seres vivos terem metabolismo. Eles têm metabolismo. Então, o fato dos seres vivos terem metabolismo é uma característica geral. Por que eu não digo que é universal? Porque os vírus não têm metabolismo. Então, quais foram as duas que eu citei? Vamos repetir? Presença de células e presença de metabolismo. São gerais. E as universais, que eu sei que todo ser vivo tem que possuir, inclusive os vírus, presença de material genético, capacidade de reprodução, capacidade de sofrer mutações. Então, essas características, elas são características tidas como universais. Vamos repetir? Colocar numa mão as características gerais e na outra as características universais. O que é geral? Célula e metabolismo. O que é universal? Presença de material genético, capacidade de reprodução, mutações e uma outra coisa chamada irritabilidade. Os seres, eles respondem a estímulos que são provenientes do meio. Então, o que é a irritabilidade? É a capacidade de responder a estímulos provenientes do meio. Ok? Retomando, então, o entendimento dessa parte do estudo da citologia, eu sei que o que é conceito, o que é a citologia? É o estudo das células. A citologia, ela vai ter como funções básicas permitir a classificação dos seres vivos, entender a complexidade das formas de vida. Estas são as funções, tá? Então eu vou pedir a vocês que anotem essas funções básicas aqui para depois eu... Vocês entenderam essa parte aqui que eu havia explicado? Conceito e funções de quê? Da citologia como característica de introdução da vida. Tranquilo? Olha, existe uma metodologia que eu sempre falo em sala de aula, quem é meu aluno e quem já vem acompanhando os meus estudos, sabe que eu tenho que entender o que é o conceito, eu tenho que entender quais são as funções, para que serve, e eu tenho que entender como é que eu posso classificar. Esses são os três elementos que eu chamo de tríade da aprendizagem. Dentro desses três elementos, eu sei que eu entro agora com a classificação. Faz uma pergunta. Se eu disser assim, este quadro é branco, eu estou usando a cor para classificá-lo, correto? Então eu tenho um critério. Quando eu vou classificar um ser vivo, eu posso usar o princípio da celularidade para classificá-lo. Eu vou dizer assim, eu posso classificar as células e a citologia, os seres vivos, quando a complexidade das suas células. Em relação à complexidade, os seres podem ser procariontes e eucariontes. Lembra que as células procariontes são células primitivas, não tem núcleo individualizado. Ô, Léo, e se eu disser que uma bactéria não tem núcleo, está correto? Não, está errado. Eu não posso afirmar que uma bactéria não tem núcleo. Eu digo ela não tem núcleo organizado. Por quê, Léo? Porque evolutivamente ela não tem um sistema de endomembranas desenvolvido. Tá? Então eu sei que a célula procarionte ela tem ausência de um sistema de endomembranas, ou seja, ela não possui compartimentação citoplasmática. O citoplasma dela não é todo organizado, todo bem dividido lá dentro. Por exemplo, ela não tem membrana nuclear, que é a carioteca, ela não tem retículo liso, ela não tem retículo rugoso, tá? Ela não vai ter outras organelas membranosas, um complexo de Golgi, por exemplo.
Então, estas células são representadas pelas bactérias. Tá? São representadas pelas bactérias. São as chamadas células procariontes. E as células é só fazer uma associação. Olha que brincadeira bacana aqui, todo mundo no quadro comigo. P de procarionte, P de primitiva. E de eucarionte, E de evoluída. Então eu sei que as células evoluídas elas possuem um citoplasma com divisões, com compartimentação. Agora, quem é que divide esse citoplasma? São membranas formadas por lipídios e proteínas. Eu vou dizer que o citoplasma está dividido, compartimentado através de um sistema de endomembranas. Endo, dentro. Ou seja, dentro do citoplasma da célula tem membranas que vão formar o retículo rugoso, vão formar o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi, todas as organelas que uma célula precisa ter. Minha turma, esse conteúdo para a prova do Enem é uma coisa indispensável. É uma coisa certinha, todo santo ano cai isso na prova do Enem. Isso é biologia básica, é fundamental. Então, se eu entendi aqui que a célula pode ser classificada quanto ao seu nível de complexidade, eu sei que uma célula, quando ela é eucarionte, tem fungos, protozoários, plantas e os animais. Eu tenho aqui 4 exemplos de seres vivos que possuem núcleo individualizado. Uma pergunta: o núcleo, quando ele está individualizado, isso é mais organizado ou menos organizado? Mais organizado. E quando a célula se organiza melhor, ela consegue botar mais itens dentro de um mesmo espaço. Isso é uma compartimentação de evolução. Ok? Então, vocês têm um tempinho agora para prestar atenção nessa anotação, fazer suas devidas anotações. Tá lá? Retomando aqui o nosso entendimento da aula, eu usei o critério de classificação das células dos seres vivos pela sua complexidade, procarionte e eucarionte. Nós agora temos um segundo critério quanto ao número de células. Os seres vivos podem ser classificados como, preste atenção, acelulares, exemplo, os vírus. Aí vem a dúvida: ô Léo, os vírus eles são ou não são seres vivos? Tem essa dúvida, não tem? E aí eu digo que sim, ou eu digo que não, ou eu digo as duas coisas. Preste bastante atenção no que eu vou explicar. O erro disso foi há 2 séculos, um pouco lá atrás, até mais um pouquinho, quando alguém disse assim: todo ser vivo é formado por célula. Quando eu digo todo ser vivo é formado por célula, eu disse todo. Todo é uma palavra excludente. Não resta opção para ter exceção. E eu sei que toda regra tem exceção. Então, o erro foi alguém ter dito que todo ser vivo é formado por célula para trás. E eu sei que não é assim. Não são todos, tem exceções. Então, se eu digo todo ser vivo é formado por célula, se um ser não tem célula, eu digo logo ele não é um ser vivo. Foi o que aconteceu com os vírus. Mas os cientistas, mais recentemente, tá? Mais especificamente do século XXI para cá, dizem sim, os vírus são seres vivos. Quais as características que um vírus tem para afirmar que o vírus é um ser vivo? O vírus tem material genético, que pode ser DNA ou RNA. Eles têm material genético. Vírus se reproduzem, mesmo que dentro de uma célula hospedeira. Os vírus, eles são capazes de sofrer mutações. Então, sim, os cientistas afirmam que eles se enquadram como seres vivos. Pensando nessa ótica, nessa vertente, eu sei que os seres vivos são acelulares, não têm célula, podem ser unicelulares com uma célula só, aí vem as bactérias, os protozoários e as algas. Ou eles podem ser pluricelulares, como no caso dos fungos, das plantas e dos animais, formados por várias células. Agora, percebam que eu tenho aqui o primeiro critério, que foi quanto à complexidade, esse segundo critério, que foi com relação à quantidade, o número de células, e tenho mais alguns critérios aqui para frente, quanto, por exemplo, à forma de reprodução. E como é que eu classifico um ser quanto à forma de reprodução? Ele pode ser formado por reprodução sexuada ou assexuada. Agora, uma coisa vocês não podem esquecer, todo mundo atenção a isso aqui. Quando um ser vivo faz reprodução assexuada, não tem variabilidade. Não tem gametas. Essa reprodução assexuada é chamada de reprodução agâmica. O A, prefixo de negação, sem gameta. Não tem variabilidade.
Um que é igual ao outro, que é igual ao outro, que é igual ao outro sempre, o tempo todo. Mas eu tenho aqui uma forma de reprodução sexuada. Existe variabilidade. Ah, ok. Aqui tem variabilidade. Se existe variabilidade, logo eu entendo que também existe o que ali? Se há variabilidade. A variabilidade, eu sei que dessa variabilidade tem o quê? Permutação gênica. Permutação gênica. Agora isso aqui é a setinha para baixo, tá? Só vou corrigir aqui. Permutação gênica. Essa permutação gênica é com variabilidade, tá? Na reprodução que sexuada. Então, na reprodução sexuada, existe permutação que gera variabilidade, chamada reprodução gâmica. Aí eu vou fazer uma pergunta. Para a evolução, é melhor uma reprodução sexuada ou assexuada? Sexuada, porque vai gerar variabilidade, indivíduos diferentes, que vão ser selecionados naturalmente de forma diferente, dando mais chance de sobrevivência, né? Então, a seleção natural prefere tipos de reprodução sexuada para direcionar os seus caminhos. Ó, prefere entre aspas, tá? Então, nesse mecanismo, eu sei que eu vou classificar os seres vivos de acordo com a sua reprodução em reprodução sexuada e sexuada. Léo, esse desenho que você fez aqui embaixo, gente, esse desenho ele pode fazer referência ao item número 1, ali do nosso lado do quadro, tá? Vou até colocar assim um espaço, uma parte. Eu não classifiquei as células em procariontes e eucariontes, não fiz essa classificação aqui. Então, ali, letra A e letra B. Aqui é como se fosse ó, o desenho de uma bactéria, tá certo? Uma célula procarionte sem endomembranas. E o segundo desenho aqui é o desenho de uma célula eucarionte. Esse segundo desenho é o desenho de uma célula eucarionte. Então, aqui também. Acompanhe comigo o desenho. Olha só. Nessa célula aqui eu tenho a membrana, eu tenho a parede celular. Esses pontinhos dentro da célula são os ribossomos. Essa estrutura aqui em vermelho é o material genético, isso aqui é o DNA da bactéria. Isso aqui é um flagelo. E essas pequenas estruturas aqui, parecendo filamentos, semelhantes a pelos, são chamadas de fímbrias, tá? Que fazem a bactéria auxiliar na locomoção. Aí aqui do outro lado eu já tenho a carioteca, o nucleolo, os cromossomos, o retículo endoplasmático rugoso, retículo liso, mitocôndria, complexo de Golgi. Eu vejo que aqui está tudo organizado. O citoplasma está todo o quê? Olha a palavra que nós vamos usar? Compartimentado. O que é compartimentar? Dividir em partes. Dividir em partes. Organizar. Estruturar. Então, aqui o citoplasma, nesse caso aqui da bactéria, não tem divisões. Aqui já tem divisões. Já é mais evoluído, já é mais organizado. Ok? Mais um tempinho aí para vocês realizarem suas anotações sobre a classificação dos seres vivos quanto à forma de reprodução e as estruturas celulares ali abaixo representadas. Bom, continuando a nossa explicação a partir disso, eu quero lembrar que existe um outro critério para a classificação dos seres vivos quanto ao metabolismo. Isso é, para quem tem metabolismo. Quem é que não tem metabolismo? Que não tem metabolismo próprio? Os vírus. Os vírus não têm metabolismo. Então, essa característica aqui de classificação quanto ao metabolismo vale para os seres vivos que têm células. Nesse caso, eu sei que o metabolismo é um conjunto de reações químicas. Eu tenho seres vivos que são autótrofos ou autotróficos, que podem fabricar o seu próprio alimento. Então, o ser vivo que é autótrofo ou autotrófico, ele, através de um mecanismo de fotossíntese ou quimiossíntese, ele fabrica os seus próprios nutrientes. Quem são esses seres vivos que conseguem fabricar seus próprios alimentos? Bactérias, algas e plantas. Então, bactérias fazem fotossíntese e quimiossíntese, algas em plantas fazem fotossíntese. Tranquilo? Então, quem é que tem a capacidade de realizar essa quimiossíntese? Bactérias. Mas tem bactérias também que realizam fotossíntese. E somente as algas em plantas ficam exclusivas aqui ao processo de fotossíntese. Mas eu tenho também os seres vivos que são heterótrofos ou heterotróficos.
Os heterógrafos ou heterotróficos são seres que realizam respiração e fermentação. A respiração e a fermentação são duas outras maneiras de obter energia a partir de compostos que nós absorvemos na dieta. Substâncias que já estão incorporadas na nossa dieta, na dieta dos seres vivos, podem ser queimadas, podem ser oxidadas, produzindo energia. Por exemplo, o processo de respiração celular vai ser realizado por fungos, por plantas, por algas, protozoários. Processo de fermentação. A fermentação é preferencialmente realizada por bactérias e por fungos. Eu tenho uma pergunta. Existe algum tecido, pegadinha de prova isso, viu? Pegadinha de prova. Normalmente não é do Enem, não. O Enem não bota esse tipo de pegadinha. São provas como a banca da UESB, tá? Uma banca tipo Sebrasp, que pega o NB e pega a nova banca da UESB aqui na Universidade do Sudoeste. Você vai encontrar uma pegadinha dessa na prova da Baiana de Medicina, tá? Unimontes. Aí vem a pergunta: existe algum tecido do corpo humano, algum órgão nosso, algum tecido nosso que realiza fermentação ao invés de respiração aeróbica? Tem algum tecido do corpo humano que realiza preferencialmente respiração anaeróbica ou fermentação? Tem. Sabe qual é? As cartilagens. Nossas cartilagens são, mas muito paupérrimas, pobre em mitocôndrias. Então, as nossas cartilagens, elas não fazem respiração aeróbica. Elas usam um metabolismo preferencialmente fermentativo. Porque nós sabemos que durante uma atividade física, os nossos músculos podem realizar fermentação, que é o que gera o ácido lático. Pode gerar cãibra, pode gerar dor, a fadiga muscular. O músculo da gente pode passar por esse processo, não pode? Pode. Mas é sempre não. É como uma via alternativa. Então, quem é o tecido do corpo humano que de vez em quando faz fermentação? De vez em quando faz fermentação? Os músculos. E a cartilagem o tempo todo. Então, qual é o tecido do corpo humano que faz fermentação por vida? Cartilagem. Por quê? Porque cartilagem não tem vaso sanguíneo, ela é pobre em vasos sanguíneos, ela é pobre em oxigenação, ela não tem mitocôndria. Então, tudo isso faz com que a cartilagem tenha um metabolismo anaeróbico fermentativo. Essa pegadinha pouca gente sabe. Quando cai em prova, principalmente numa prova aberta, certo? Um padrão aí em FUVEST e outros vestibulares, aí pega muita gente pelo pé, tá bom? Então eu sei que os seres vivos podem ter esses dois tipos de metabolismo. A proposta agora que eu trouxe aqui para vocês é de 6 questões. Vou ler as questões. Vocês vão anotar essas 6 questões abertas. Mas, ô Léo, eu não vou fazer vestibular que tem questão aberta. Mas se você está preparado, concorda comigo, para uma prova aberta, você está preparado para qualquer outra coisa? Então, assim, provas de vestibulares como segunda fase de FUVEST, vestibulares de Minas, o Unicamp da vida não tem mais, né, mas no passado teve. Aí você pega, por exemplo, uma prova da Baiana de Medicina, Aracaju, porque Aracaju é a mesma banca que faz a prova da Baiana, a MIT, tá? Eles vão fazer esse tipo de pergunta. Qual a pergunta, Léo? Número 1. Classifique os seres vivos quanto ao padrão de complexidade celular. Primeira pergunta. Segunda, construa um esquema de duas células, sendo uma procarionte e outra eucarionte. Terceira, descreva os motivos de alguns cientistas não classificarem os vírus como seres vivos. Quais são os motivos que eu informei para vocês que os cientistas usam para poder alegar que os vírus não são seres vivos? Não tem célula e não tem metabolismo? Prova. Olha que maravilha. Vocês vão matar com isso aí. Então, questões abertas. Cuidado, uma outra dica. Quando eu vou fazer questão aberta, eu não posso cometer paráfrases. O que é paráfrase? Ele pergunta por que a casa é azul. Aí eu vou responder, a casa é azul porque eu não devo repetir o enunciado da pergunta como início da resposta. Eu devo ser objetivo. Você vai dizer assim, por que a casa é azul? Aí você vai dizer, porque ela tem muitos espelhos e reflete o céu. Você vai explicar o motivo. Mas você não precisa necessariamente pegar a pergunta
colocar como introdução da resposta. Não deve. As provas abertas, elas normalmente não gostam desse tipo de linha de pensamento. Chama-se paráfrase. Então, não vamos parafrasear as perguntas, tá bom? Então, falta aqui agora a outra, que é a questão número 4. Qual a importância de um sistema de endomembranas para a evolução celular? Eu falei aqui do outro lado que as células podem ser procariontes e eucariontes. Não tem membrana nuclear, não tem endomembranas, procarionte. Tem endomembranas, eucarionte. Qual a importância disso para a evolução? Por que isso é importante para a evolução da célula? A célula conseguiu pegar um tanto de coisa e colocar dentro de um volume pequeno. Ela conseguiu organizar, ela conseguiu evoluir compartimentando o seu citoplasma. A última pergunta, no caso aqui a sexta, diz: quais os mecanismos evolutivos que tornam a reprodução sexuada tão importante? Aliás, essa é a quinta, tá, minha turma? Então, quais os mecanismos evolutivos que tornam a reprodução sexuada tão importante? Por que a reprodução sexuada é importante para a evolução? Ah, Léo, você colocou isso aqui porque apresenta permutação. Essa permutação gera variabilidade. E a variabilidade é o princípio de atuação da seleção natural. Então, a evolução prefere mecanismos onde ela tenha permutação e variabilidade. Ok? Já a última pergunta que eu coloco: quais os critérios utilizados para classificar os reinos da biologia e os domínios? Minha turma, eu quero lembrar para vocês assim: quantos reinos nós temos na classificação biológica dos seres vivos? São 5 reinos. 5 reinos. Os reinos, eles usam o critério da celularidade. Se a célula é procarionte, se ela é aeróbica, anaeróbica, se ela é autotrófica, heterotrófica. Ele fala tudo das células. E nisso ele criou lá o reino Monera, protoctista, fungi, vegetal e animal. Ou plante e metazoa. Tá? Se vocês quiserem substituir vegetal por plante. Plantar e plante. Ou metazoa, reino animal. Vamos repetir? Quantos são os reinos? 5. Monera, fungi, protista, plantae e animae. Na ordem de processos evolutivos: Monera, protoctista, fungi, plantae e animae. Ou metazoa. São 5. Qual é o critério que eu uso para classificar os 5 reinos? A celularidade. Tudo sobre a célula. Mas, muito tempo depois, um cara chamado Carl Russe começou a classificar uma outra estrutura, chamada de domínios da biologia. São 3 os domínios. Existe o domínio Archer, das arqueobactérias. Existe o domínio bactéria ou eubactéria. E existe o domínio eucária. Então, quantos são os domínios da biologia? 3. Esses 3 domínios levam em consideração não mais o tipo de célula nem as suas características, mas o grau de parentesco evolutivo, a filogenia. Tá? Então, os domínios da biologia levam em consideração o grau de parentesco, principalmente entre as moléculas de RNA, a filogenia. E nisso ele criou lá o reino Monera, protoctista, fungi, vegetal e animal, ou plante e metazoa. Tá? Se vocês quiserem substituir vegetal por plante, plantar e plante, ou metazoa, reino animal. Vamos repetir? Quantos são os reinos? 5. Monera, fungi, protista, plantae e animae. Na ordem de processos evolutivos: Monera, protoctista, fungi, plantae e animae, ou metazoa. São 5. Qual é o critério que eu uso para classificar os 5 reinos? A celularidade. Tudo sobre a célula. Mas, muito tempo depois, um cara chamado Carl Russe começou a classificar uma outra estrutura, chamada de domínios da biologia. São 3 os domínios. Existe o domínio Archer, das arqueobactérias. Existe o domínio bactéria ou eubactéria. E existe o domínio eucária. Então, quando são os domínios da biologia? 3.
Esses três domínios levam em consideração não mais o tipo de célula nem as suas características, mas o grau de parentesco evolutivo, a filogenia. Tá? Então, os domínios da biologia levam em consideração o grau de parentesco, principalmente entre as moléculas de RNA, a filogenia. Vocês agora têm um tempo para poder copiar as 5 perguntas. 5 não, Leandro, são 6. As 6 perguntas do quadro. E logo em seguida eu darei a vocês uns 10 minutinhos para resolver e já entro com a correção para dizer como um vestibular consideraria 100% correta a resposta de vocês. Tá? À vontade. Bom, vamos dar seguimento aqui à correção dos nossos itens, nas 6 questões. Primeira questão, classifique os seres vivos quanto ao padrão de complexidade. A resposta correta seria: pedir para classificar os seres vivos conforme o padrão de complexidade. Conforme a complexidade, temos células procariontes com ausência de compartimentação citoplasmática e células eucariontes com um sistema de endomembranas desenvolvido e compartimentação. Então, como é que eu divido isso? Eu tenho células eucariontes e procariontes, com e sem compartimentação. Foi mais ou menos assim que vocês responderam? Maravilha, a resposta correta é desse padrão. Se tiver alguma diferente, que vocês tiverem dúvida, pode perguntar, que eu vou sinalizando aqui. Vamos lá. Questão 2. Construa um esquema de 2 células, uma procarionte e outra eucarionte. O desenho está aqui. Uma célula procarionte, onde tem a membrana, aqui a parede celular, a membrana plasmática, tá certo? Quem é por dentro de quem? Primeiro, pelo lado de fora, eu tenho a estrutura ali da parede celular. Mais internamente, eu tenho a membrana plasmática. Então, eu tenho parede celular e membrana plasmática, o DNA circular. Só que aqui tem uma coisa curiosa, porque esse DNA que está aqui, se eu ampliar ele aqui ao lado, ó, eu fiz essa ampliação, vocês vão ver que ele é assim, ó. Olha, mas o DNA não é aquela dupla hélice, aquele modelo do DNA? Exatamente. Quando eu amplio esse DNA, vocês vão ver que aqui existe uma dupla hélice no DNA. Tá vendo? Só que eles se retorcem nesse sentido. Esse material genético que está desenhado aqui de vermelho, se eu amplio ele, ele tem exatamente esse aspecto aqui. Como é que eu vou chamar essa estrutura? Eu vou chamar isso aqui de DNA circular. DNA circular. Certo? Esse DNA circular também pode receber um nome. Ele também pode ser chamado de nucleóide. Nucleóide. Tá? Então eu tenho aqui um desenho de uma célula primitiva, de uma célula procarionte, como pediu aqui na questão número 2. Essa célula tem o seu nucleóide, o seu DNA circular. Esses pontinhos que estão aqui em toda a estrutura do citoplasma são os ribossomos. Diga-se de passagem, o ribossomo é o organelo universal. Todo ser vivo, toda célula tem ribossomo. Não vou dizer nem todo ser vivo, porque os vírus não têm. Toda célula tem ribossomo, porque é o ribossomo responsável pela fabricação de proteínas. Tem aqui o flagelo, tem as fímbrias, tá? Basicamente é isso aí. Aí você pega uma célula eucarionte, onde você já tem aqui a carioteca, o núcleo, os filamentos das cromátides, o retículo rugoso, o retículo liso, complexo de Golgi, a mitocôndria, todas ali identificadas. Todas as estruturas aqui pertencentes identificadas. Então, essa célula já é uma célula eucarionte. Agora, é uma célula eucarionte animal ou vegetal? Animal. Por que eu sei que esse desenho é de uma célula animal? Não tem parede celular. Tá? Não tem parede celular. Maravilha. Respondemos, então, agora a questão número 2. Questão 3. Descreva os motivos de alguns cientistas não classificarem os vírus como seres vivos. O que os cientistas alegam quando eles dizem que os vírus não são seres vivos? Mas como é que você organizaria essa resposta? O que você diria, pensando juntos? Descreva os motivos. Aí você vai dizer assim, ó. Alguns pesquisadores afirmam que os vírus não são vivos, pois não apresentam células e nem mesmo metabolismo próprio. Ponto final.
Então, alguns cientistas afirmam que os vírus não são vivos, pois não possuem células ou eu posso até colocar assim, ó, a afirmativa baseia-se em. Também poderia ser uma forma de começar a resposta à questão. Ele está me perguntando aqui, ó, descrever os motivos. Aí você vai dizer, as afirmativas baseiam-se em, ou baseiam-se no fato de não ter célula e não ter metabolismo próprio. Ponto. Seria rápido e completo. Tranquilo? Dificuldade para resolver essa terceira foi de boa, não foi? Maravilha. Vamos agora para a quarta questão. Qual a importância de um sistema de endomembranas para a evolução celular? Aí, naquele mecanismo aqui do começo, quando eu falei de célula procarionte e eucarionte, é assim: quando uma célula tem endomembranas, ela é mais ou menos organizada. Ser mais organizada permite com que ela tenha mais ou menos reações químicas. Mais. Então, mais organização significa mais evolução, mais reações químicas, melhor a sua chance de sobrevivência. Aumenta o seu grau de complexidade. Então, como eu responderia a essa questão número 4? Qual a importância de um sistema de endomembranas? Qual a importância? Gerar estruturas mais completas e mais complexas, facilitando o processo evolutivo e a sobrevivência. Mas, de repente, vocês colocaram respostas diferentes. Eu queria ouvir um pouco a resposta de vocês, pode ser? Daquela questão lá número 4 aí. Quem quer falar a sua resposta? Colocou aí. Ó, baseado na pergunta, vamos repetir a pergunta, olhar de novo para ela. Ele pergunta que assim, qual a importância de um sistema de endomembranas? A importância reside no fato de permitir mais reações químicas, maior organização. Se quiser anotar, eu vou ditar para vocês. A importância reside nos fatos de. A importância reside nos fatos de permitir maior organização e complexidade do citoplasma. Permitir maior organização e complexidade do citoplasma. Garantindo maiores chances de sobrevivência. Garantindo maiores chances de sobrevivência. Bem? Vamos agora para essa outra questão, que é a número 5. Quais os mecanismos evolutivos que tornam a reprodução sexuada tão importante? O que faz com que a reprodução sexuada seja tão importante? Quais os mecanismos? Aí vocês colocariam. Os mecanismos são a permutação gênica, que leva à variabilidade, permitindo melhores mecanismos de seleção natural. Então, de novo, qual a pergunta? Olha o foco da pergunta. Os mecanismos, vocês colocariam. Os mecanismos são permutação gênica, que leva a uma variabilidade, permitindo seleção natural e evolução. Bem aí? Alguma dificuldade em responder essa quinta questão? Tranquilo. E a sexta? Acho que a sexta também está de boa, não dá? Quais os critérios utilizados para classificar os reinos e os domínios? Quantos reinos nós temos? Fonera, protoctista, fungi, vegetal e animal. Esses 5 reinos foram classificados por um cientista chamado Whittaker. E esse cara, o Whittaker, ele classificou os 5 reinos conforme o quê? O padrão de celularidade. Tipo da célula, a quantidade da célula, o metabolismo, a forma de reprodução. Ele pegou tudo que tinha a ver com a célula e classificou os reinos. Já o critério dos 3 domínios da biologia leva em consideração uma coisa que é a evolução. Então, peraí. Quer dizer que os domínios, vamos anotar isso aqui no cantinho, os domínios, eles levam em consideração qual o critério dos domínios? Vamos escrever isso aqui. Qual o critério dos domínios? O critério, você usa aqui a questão da filogenia. Filogenia.
E o que é filogenia para a biologia? O que é filogenia? Eu posso dizer que é uma análise do grau de parentesco. Parentesco. Uma análise do grau de parentesco. Então, os domínios utilizam análise do grau de parentesco. Bem? Bom, eu vou pedir a vocês que abram aí agora aquela lista que eu passei. Pega na questão número 1. A primeira questão diz assim: muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é um ser vivo de um ser não vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Um desses mecanismos, uma dessas características, é a capacidade de responder a estímulos. Como é que é o nome que eu dou à característica dos seres vivos de responder a estímulos do meio? Irritabilidade. Então, a primeira questão, ela vai exatamente na alternativa letra A. Ok? Vamos para a número 2. Questão 2. É comum dizer que todos os organismos são formados por células. Todos, gente. Tem uma exceção, não tem? Isso aí foi um erro cometido lá atrás, quando fizeram uma teoria celular. Aí eu digo, todos os organismos são formados por células. Estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares. Grife essa palavra-chave aí. Acelulares. Quando uma questão, seja ela de vestibular ou de Enem, faz referência a um organismo acelular, ela está falando de quem? Dos vírus. Então, essa questão número 2 vai apresentar como resposta básica para nós a letra D. Muito cuidado quando eu falo assim, qual o comando da questão? O comando é o que a questão está pedindo, tá? Qual o comando da questão? O que a questão está pedindo? Tem que tomar cuidado com isso aí. Questão número 3. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Só para adiantar, essa questão, na época que ela foi colocada, ela ainda considerava que os vírus não eram seres vivos. Foi cancelada depois, tá? E essa questão, no final das contas, ela acaba apresentando duas respostas, né? Qual a resposta mais evidente? Olha o comando da questão. Ele quer saber o único atributo que não é encontrado em todos. E que nem todo ser vivo tem. O corpo formado com várias células. Por que não, Léo? Olha o que Léo colocou. Existem seres acelulares, unicelulares e pluricelulares. Todos os seres vivos são pluricelulares? Não. Tudo bem? Então, nós vamos de letra C, mas hoje, no contexto atual, essa questão precisaria ser reelaborada, redefinida. Porque eu sei que, por exemplo, todos os seres vivos têm hereditariedade na letra A. Todos respondem a estímulos, ok? Todos podem evoluir, mas nem todos têm metabolismo na letra E. Os vírus são hoje considerados como vivos e não têm metabolismo. Ok? Vamos para a questão número 4. Todos os organismos vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes e outras são eliminadas. Como é que eu digo quando uma característica avança para os descendentes e outras desaparecem? Seleção natural. A seleção natural, ela atua sobre os mecanismos de quê? Variabilidade que vieram a partir da permutação que acontece na reprodução sexual. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual o comando dessa questão? São passadas para os descendentes eliminados na população por meio de um processo. Como é que é o nome do processo que elimina ou que escolhe as características? Seleção natural. Qual a resposta da quarta questão? Cuidado, porque ele fala alguns são eliminados, outros são escolhidos. Então o nome disso é seleção natural, que acontece devido à recombinação e devido a mutações também, tá? Então, qual a resposta à questão número 4 da primeira apostila? Letra B de bola, seleção natural. 5. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome dado às unidades básicas da matéria.
Qual é a unidade básica da matéria? O átomo. Os átomos se juntam e formam moléculas. Moléculas se juntam e formam células, que vão formar tecidos, que vão formar órgãos, e aí vai aumentando o grau de complexidade. Qual a resposta à quinta questão? Letra A. Mas, Léo, essas questões são muito fáceis. São, porque elas são questões revisionais. São questões em que você não pode dar o luxo de errar em vestibular nenhum. São básicas. Tá? Para lembrar conteúdos. Questão número 6. Analise as alternativas e marque aquela que melhor descreve um órgão. Gente, um órgão é um conjunto de tecidos. Órgãos são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Quem é a unidade de um ser vivo? A célula. Não pode ser letra A. Órgãos são conjuntos de células semelhantes? Não. Conjunto de células semelhantes é o conceito, a definição de tecidos. Não pode ser letra B também. Letra C. Órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos. Marca a alternativa letra C. 2 ou mais não tem. Um tecido só não forma órgãos. 2 ou mais tecidos. São partes básicas da matéria. A gente tem a parte básica da matéria. O átomo não pode ser letra D. E a letra E? Órgãos são unidades que mantêm todos os organismos vivos. Unidades seriam as células e não o órgão. Muito bem. Questão de número 7. Diz assim: um grupo de leões vivendo na savana africana podem ser classificados como? Gente, um grupo de leões, todos são da mesma espécie. O conjunto de indivíduos da mesma espécie tem o conceito de população. É ou não é? Uma população de leões da mesma espécie. Então, um grupo de leões é um organismo é singular. Um grupo é um grupo. Não pode ser letra A. Um ecossistema? Não. Uma população. Então, o que é uma população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo em um mesmo território em um mesmo período de tempo. Tá? Então, qual a resposta da 7ª questão? Letra D. Bem? A questão número 8. Lembrando que essa é a nossa apostila número 1. Conjunto de todos os ecossistemas do planeta é chamado de biosfera. O que é o ecossistema? É o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Escrevam na frente da alternativa letra A, por favor. Onde tem assim, ecossistema. Fatores bióticos mais abióticos. Ecossistemas são fatores bióticos mais abióticos. Comunidade. Na frente da letra B de bola, escreva conjunto de populações. A letra C, população. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Podem ser animais, podem ser plantas. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Repetindo, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Habitat. Local de sobrevivência de um ser vivo. E a biosfera é a nossa resposta. Nona questão. No texto a seguir, estão em negrito termos correspondentes aos diferentes níveis de organização utilizados em biologia. Ele diz, todos os indivíduos da mesma espécie. Como é que eu chamo os indivíduos da mesma espécie? População. Já tem aqui? Yeah. Mas tem letra C, população também. C e D. A letra C e D tem população. Olha, eu vou deixar um aviso aqui. Para quem assistir essa aula remotamente depois, a aula gravada, tem que pegar a apostila 01 para poder corrigir aqui, tá? Dessa parte de características gerais e introdução aos seres vivos. Biologia básica. Aula 01. Aí tem assim, depois disso ele coloca aqui, estavam vivendo na região, ficaram ameaçados por diferentes bactérias. Diferentes bactérias são o quê? Uma espécie A e uma espécie B de bactérias. Diferentes bactérias formam o quê? Você tem o quê? Aí ele diz assim, diferentes bactérias que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele. O que é a pele? É um órgão, não é? A pele é um órgão.
Então, qual a resposta que melhor se enquadra? Letra C, não é não? População, as bactérias são organismos vivos, a pele é um órgão, aí depois ele vai e fala de uma célula chamada macrófago. O que é um macrófago? É uma célula de defesa. Coloque aí, grife macrófago. Coloque assim, célula de defesa. É um tipo de leucócito. Célula de defesa. É um tipo de leucócito. E o sangue é o quê? É um tecido, né? O sangue é um tecido. Então, confirmou certinho aí a resposta da letra C na questão número 9. Questão número 10. Sabemos que as células são unidades estrutural e funcional dos seres vivos. Entretanto, um determinado organismo não é formado por células. Quem são? Vocês viram que é a mesma coisa de uma outra questão que estava lá em cima, só mudou o contexto. Qual foi a resposta à 10ª questão? Letra D. Maravilha. Questão número 11. Epiderme é o tecido de revestimento superficial. Parênquima. Grife a palavra parênquima, por favor. Tecido de preenchimento e armazenamento das plantas. Parênquima, um tecido de preenchimento e armazenamento das plantas. Repetindo, parênquima é um tecido de preenchimento e armazenamento das plantas. Colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação e rigidez. Então, tudo isso faz referência a tecidos de quem? Plantas, tecidos vegetais. Resposta correta dessa questão número 11, letra B de bola. Maravilha. Maravilha. Colênquima é sustentação e resistência. Rigidez. 12ª questão. Marque a alternativa em que não está escrito um exemplo de um órgão do sistema digestório. Gente, para ser um órgão tem que ser formado por um conjunto de tecidos. 2 ou mais tecidos, não é assim? Vem cá. Nessa questão, esôfago faz parte do sistema digestório? Sim. Traqueia faz parte do sistema digestório? Não, a traqueia é uma estrutura do sistema respiratório. Está aqui, ó, a garganta. Respiratório. Então, a resposta que não enquadra-se como estrutura, como órgão, sendo que o órgão é um conjunto de tecidos, é a letra B de bola na questão número 12. Ok? Questão número 13. Um pesquisador realizou o levantamento florístico, ou seja, do conjunto de flores, de uma área e percebeu que naquela região são encontradas diferentes espécies. Como é que é o nome que eu dou ao conjunto de diferentes espécies de um local de seres vivos? Comunidade. Conjunto de indivíduos da mesma espécie, população. De diferentes espécies, comunidade. Então, grife, por favor, diferentes espécies, na letra, no enunciado, aliás. Diferentes espécies. Comunidade. Letra B de bola. Questão 14. Assinale a alternativa correta sobre os níveis de organização ecológica dos seres vivos. Gente, o que é um nicho ecológico em termos de organização de seres vivos? O nicho ecológico é a profissão. Ele está dizendo na letra A que é o local. O local onde vive um organismo é chamado de quê? Hábitat. Então a letra A está errada, pois nicho ecológico não é o local. O nicho ecológico é a profissão. É o que faz aquele ser no meio. A letra B, as comunidades consistem no conjunto de fatores bióticos e abióticos. Ecossistema, muito bem, muito bem. Esse conceito aí de biótico e abiótico é ecossistema, não pode ser letra B. Hábitat é o conjunto de atividades desempenhadas. Falso. Vocês estão percebendo que nessa questão 14 ele trocou o conceito da letra A com a letra C? Ele trocou nicho ecológico com hábitat. A palavra nicho lá em cima está dizendo que tem na letra C e vice-versa. Ele trocou o conceito. Letra D. Populações são grupos de organismos de uma mesma. Verdadeira resposta. Letra D. Ok?
Letra D. Ecossistemas são agrupamentos de seres vivos? Não, não são. Ecossistema não tem esse conceito. É o conjunto de fatores bióticos e abióticos. A letra B. Letra B. Comunidades constituem o conjunto de fator biótico e abiótico é ecossistema. A letra B está definida ecossistema. 15. De acordo com os níveis de organização, em que nível uma folha de uma planta pode ser classificada? É um órgão. A folha é um órgão, a raiz é um órgão, o fruto é um órgão. Então, a folha de uma planta está em que nível de complexidade do ser vivo? Um órgão. Resposta correta da questão 15, letra C. E para finalizar, questão 16. Um grupamento de 2 ou mais átomos forma uma molécula que pode se unir depois e formar uma organela, pode formar uma célula. Tá bom?